A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é com alegria imensa que venho compartilhar essa palavra, esse estudo, a palavra de Deus, onde vamos mergulhar em um tema revelador. Em Daniel, capítulo 12, versículo 9, diz assim: Ele respondeu: siga o seu caminho. Siga seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o fim do tempo. Então, a gente vai ver no livro de Daniel que, muito além de histórias conhecidas como a Cova dos Leões, ele revela o que Deus o revelou para ele sobre o seu reino, sobre o tempo, sobre acontecimentos futuros. Então a gente vai percorrer os capítulos proféticos, entendendo os sinais que Deus já deixou registrado para nós na palavra de Deus. A gente começa com o capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor tem um sono, uma grande estátua. A cabeça era de ouro, o peito e braços de prata, o ventre e ali o quadris, onde fica o abdômen, de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. Então, uma pedra se desprende, sem auxílio de mãos humanas, e destrói toda a estátua, É bem legal a gente ver esse nuance de que uma pedra se desprende sem auxílio de mãos humanas, ou seja, se não tem mãos humanas, com certeza o que despedaça a gente sabe, é Jesus Cristo, que despedaçará todas as nações e todo aquele que se levantará contra ele com seu cedro de ferro. Então Daniel interpreta esse sonho e diz: nos tempos desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Esse reino durará para sempre. Então esse texto já também reforça o que diz na parte anterior sobre uma pedra despedaçar e destruir a estátua sem auxílio de mãos humanas, pois é uma ação divina. Mais à frente, em Daniel, capítulo 7, o profeta tem uma visão de 4 animais representando impérios mundiais. Um deles chama muito a atenção, que é um chifre pequeno que surge e possui olhos como os de homem e boca também como de homem, e fala com uma certa arrogância. Esse chifre oprirá os santos de Deus, tentando mudar os tempos e as leis por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui fala que ele tenta mudar as leis e o tempo, mudar os tempos e as leis por um tempo, tempos e metade de um tempo, que a gente sabe que é 3 anos e meio, que dá o total. E aí a gente vê um outro nuance importante nesse texto sagrado, que é esse chifre que oprimirá os santos, é o anticristo, é aquele que se levantará contra Deus e as coisas de Deus, contrário a tudo que é sagrado, e ele vai tentando mudar essas leis e tempos, onde a gente já vê que nos dias de hoje isso já acontece, onde a gente vê algumas lideranças mundiais tentando mudar leis e mudar tempos. A gente pode enxergar como a era, quando começa uma nova era, a era digital, veio a era da industrialização,
e agora a gente está na era da tecnologia, da inteligência artificial, da robótica, onde a gente está entrando em uma nova era, e isso pode ser um indicativo muito forte para ser uma mudança de tempo, onde o texto diz que esse chifre oprimirá, que está aí no futuro, indicando o futuro, né? Esse chifre oprimirá, né? E indica um futuro, e a gente não sabe que futuro é esse, mas sempre que começa um novo tempo, uma nova era, e com algumas coisas que a gente vê que são contrárias a Deus, a gente já fica já atento em relação a esses tipos de profecia. E então uma parte importante é isso, sobre mudar as leis, onde a gente vive um tempo que tem acontecido isso com muita frequência, e o texto vai concluir dizendo assim: o tribunal julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído. O reino será entregue ao povo do Altíssimo. Glórias a Deus, né? E a gente continua lendo em Daniel 8, a gente vai ter uma outra visão de um carneiro, né, com 2 chifres, e um bode com um chifre notável. Aí Daniel vai fazer a explicação, né, dessa visão. O carneiro representa os reis da Média e da Pérsia, o bode é o rei da Grécia. E um versículo impactante, ele vai dizer assim: depois de tudo isso, ele será destruído, mas não por mãos humanas. Mais uma vez, o poder divino entrando em ação. Essa passagem aponta, né, para a derrota final de um poder maligno por intervenção divina. E essa intervenção a gente sabe que é de Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, e de o Espírito Santo de Deus, onde a gente vê a presença desses 3 em Apocalipse, né, da Trindade em Apocalipse. Daniel capítulo 9, ele apresenta a famosa profecia das 70 semanas, né? 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua cidade, a cidade santa, né, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e ungir o Santíssimo. O ungido seria morto, e no meio da última semana dará fim ao sacrifício e à oferta, e surgirá o sacrilégio terrível, né, onde fala em algumas versões aqui da abominável assolação, né, do sacrifício que será feito de forma ao próprio inimigo de Deus, ao próprio o dragão, no caso, já, né, o anticristo, fazendo uma adoração, já profanando o templo de Deus e fazendo uma oração, um culto, um sacrifício mesmo, né, assim como ele gosta de imitar coisas que Deus faz, ou que Deus ordenou. O inimigo, ele gosta de fazer igual, confundindo as pessoas, às vezes por uma certa inveja, por querer ser igual a Deus, por sua arrogância, falar mais alto, né? Então esse capítulo 9 das 70 semanas é muito conhecido, né? Fala da restauração da videira, e essas 70 semanas representando gerações, né? Que dão aí uma geração aí de 70 anos após o surgimento de Israel, ali por volta de 1947. O povo de Israel foi praticamente exterminado, e também eles foram dispersados pela terra, espalhando por toda a terra e vivendo como estrangeiro, como escravo, muitas das vezes em situações
de opressão, como eles viveram no Egito, e também alguns vivendo de repente em uma tipo de vida paralela, em um contraste diferente, onde outras pessoas viviam até bem em outros países, indo para América do Norte, América do Sul, e foram se espalhando. A maior parte foi para a África, então eles se espalharam pelo mundo todo. Depois da grande revolta, por volta do ano 70 depois de Cristo, e a gente vê essas profecias se cumprindo ao longo de todo esse tempo, né? Então Israel surge novamente, não é por acaso. A gente não pode deixar esse tipo de informação passar batido, porque Israel surge novamente, onde a gente vê uma diferença entre israelita e israelense, e é porque Israel surge como nação soberana, chancelada pelo um novo controlador, uma nova potência, no caso a ONU, a Organização Mundial, né, Unidas, né, das Nações Unidas, e aí a gente não pode deixar esse tipo de informação de lado e dar a ela uma relevância, uma importância. Por quê? Porque a gente entende que a gente está vivendo um tempo que condiz com o que foi proferido nesse livro que a gente está lendo, que a gente está estudando, onde Deus revelou a Daniel, e também para nós cristãos. E seguindo, né, pelo capítulo 10 e 12, Daniel tem uma última visão. No capítulo 10, o profeta ouve sobre uma guerra invisível, né, onde o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em ajuda para poder, aqui o anjo, falando a Daniel, o anjo Miguel veio ajudar esse anjo que estava falando com Daniel, que era o anjo Gabriel, o mensageiro, e o anjo supremo, o anjo guerreiro, teve que ajudar esse anjo mensageiro para poder cumprir com o objetivo dele, entregar a revelação a Daniel. Então tudo isso é muito interessante, mas a parte mais relevante seria do capítulo 9, né? No capítulo 11 descreve conflitos políticos e outras coisas, como surgimento de mais um rei arrogante, né, que exaltará a si mesmo de todos os deuses, e assim vai. Aí chegamos a um ponto da profecia, no capítulo 12, que diz: naquela ocasião Miguel se levantará, haverá um tempo de angústia como nunca houve, mas o seu povo será liberto. E lemos também: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e uns para a vergonha e desprezo eterno. Aqui a gente vê na profecia, no capítulo 18, falando sobre a ressurreição, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, onde encontraremos o nosso Salvador nos céus. E Daniel encerra sua visão como uma mensagem de esperança, uma mensagem que nos traz fé, que fortifica a nossa fé, dizendo: tu, porém, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e ao fim dos dias se levantará para receber a herança que lhe cabe. O livro de Daniel, essas profecias, essas revelação de Deus, né, da governança de Deus, da governança da parte maléfica, a parte do mal na história, levanta vários debates, né, sobre esses reinos, sobre todas essas profecias, né, que vai acontecer no fim de tudo, no final.
o reino eterno será entregue ao povo altíssimo. É isso que a gente tem como certeza, esperança e o mais importante de toda revelação, né? O estudo, né, ou essas revelações podem gerar um certo medo, um certo pavor por dizer coisas como aflições que o mundo nunca viu antes, né? E toda essa maldade sobre esse poder, esse reino, essa governança maléfica, maligna, vai operar e oprimir o povo de Deus nessa terra, mas a gente se agarra na parte da herança que nos cabe, onde o anjo falou para Daniel que ele ia descansar e que no fim de tudo ele recebia a herança que lhe cabe. E cada um de nós receberá essa herança que nos cabe. Basta a gente ter a fé, ter a esperança e a certeza que vamos receber e colocarmos o nosso coração nesse reino eterno que será entregado ao povo do Altíssimo e vivermos com a nossa fé fortalecida por causa que recebemos essa revelação, recebemos essas profecias, né, que ela fique gravada em nossos corações, para que nós venhamos nos prepararmos para ficarmos até o fim, aguentando qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de influência do mal, mas que Deus venha sempre nos proteger, nos livrando do mal, nos livrando das obras maléficas, pois temos fé em um Deus poderoso que opera com maravilhas em nossas vidas, né? Então, que nós venhamos gravar em nossos corações todas essas palavras e as partes mais importantes, como a fé, a esperança, e saber que nós temos uma herança que nos espera e que seremos recompensados e viveremos em um reino eterno que será entregue para nós, o povo do Altíssimo, e reinaremos com o nosso Senhor e Salvador. Amém? Que os amados irmãos possam receber essa palavra e finalizando aqui com Daniel 12:10, os que forem sábios entenderão. Então, aquele que busca a sabedoria que vem do próprio Deus, daquele que criou tudo, como se fosse um fabricante de um carro, ele vai ser aquele que conhece com um rigor de detalhe e sobre todas as partes, peças de um carro que ele projetou, que ele fabricou, que ele montou. Então Deus sabe todas as coisas, a gente se baseia na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, e a gente fica para nossa reflexão esse final de Daniel 12:10, os que forem sábios entenderão. Que Deus te dê esse entendimento da importância e do poder e da maravilha que essas palavras, essa revelação, essa profecia. Que Deus abençoe você, sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.